Amigas e amigos, o procurador Deltan Dallagnol é o chefe da força-tarefa da Operação Lava Jato, já falei bastante dele aqui. Este evangélico aí de duas caras, né, de dupla moral, que faz pregação moralista na igreja e depois vai incentivar atitudes obscenas aí dos seus fãs, dos seus seguidores, a turma da boca suja aí. Ele esteve num evento para empresários na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e depois ele concedeu uma rápida entrevista à Rádio Itatiaia, uma entrevista absolutamente reveladora, né? Uma entrevista curtinha, selecionei, está aqui para vocês, só passar o mouse aqui que vocês têm acesso a ela, né? Duas respostas absolutamente esclarecedoras sobre o caráter, o sentido, o objetivo, a finalidade da Operação Lava Jato. Se alguém tinha alguma dúvida sincera e honesta sobre o que é a Operação Lava Jato, essas duas respostas do Dallagnol joga por terra completamente essas dúvidas, né? Ele, questionado sobre o porquê da perseguição ao PT pelo repórter, né, ele diz que foi ótimo a colocação da crítica, né, ele chama de crítica, para nós, usando aí o coletivo, possivelmente uma combinação entre eles, da Operação Lava Jato, para responder sempre na platitude, na generalidade, né, porque isso nos dá a oportunidade de explicar, aí segue, né, na linha do veja bem. Quer dizer, quando a gente questiona alguém sobre alguma coisa que eles não conseguem explicar, aí vem o veja bem. Quer dizer, veja bem, a partir daí não se vê absolutamente mais nada. Nesse caso, a gente vê claramente o sentido da Operação Lava Jato. Ele diz, o Dallagnol diz que o que o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a Justiça Federal investigou, ele fala no passado, foi corrupção no governo federal. Porque no governo federal ninguém explica, né, não há sentido nesta afirmação, né? Eles dizem que a operação, a mídia, a direita, os próprios integrantes da Operação Lava Jato dizem que ela surgiu por acaso, né? O Dallagnol falou no programa do Jô, né, que ela é resultado de uma conspiração do universo, né? Como se isso fosse simplesmente uma coisa que aconteceu por acaso. A gente sabe que não é nada disso, né? Porque aí ele revela aqui que ela surgiu, na verdade, para investigar a corrupção no governo federal, né? Aí ele diz que nos últimos 14 anos, pelo menos, não explica porquê, nos últimos 14 anos, ele faz a conta errada, porque o governo que ele diz que está investigando, que ele investigou, começou em 2003 com o governo Lula, né? Ele diz que quem esteve à frente do governo nesse período foi um determinado partido. Ele não fala o nome, não fala PT, porque esse nome possivelmente deve causar alergia nele, nessa turma dele aí, né? Que a gente sabe exatamente por quê. E sua base aliada, né? Partidos que apoiavam aquele partido no poder, né? Aí ele diz também que isso faz com que detentores de altos cargos sejam vinculados a esse partido. É uma bobagem das bobagens, né? Porque o PT liderava o governo, mas era um governo de coalizão, quer dizer, outros partidos também participavam, eram detentores de altos cargos na esfera do governo federal. Aí diz que aí entra a arrogância, né, de maneira arrogante, característica dessa gente, né? Diz que não tem como ser diferente, não há como esperar, né, que alguém da oposição fosse indicado pelo partido do poder. Uma obviedade rodriguiana, né, do Nelson Rodrigues, o óbvio lulante, né? E uma revelação também, quer dizer, o que eles estão investigando? É a corrupção ou é o partido, o determinado partido no poder, o PT no caso, que ele não menciona, né? Quer dizer, aí já é uma primeira revelação da pantomima do que é a Operação Lava Jato. Aí ele termina a primeira resposta dizendo que acreditar em partidarização das investigações é construir uma teoria da conspiração. Precisa construir? Não é teoria da conspiração, é uma conspiração de fato, né? Ele mesmo acabou de revelar aqui na sua resposta que é uma conspiração golpista, né? A lógica do golpismo está aí na Operação Lava Jato. Na segunda pergunta, a pergunta é sobre o Caixa 2, né? A corrupção do Caixa 2, ele se enrolou todo, né? Já começou aí com o diapasão da Operação Lava Jato, né? Quer dizer, ele disse que não ia responder questões de maneira arrogante, não ia responder questões gerais. Diz que não entraria em detalhes de causa.
A causa, no caso, é a perseguição do PT, né? Por que o Caixa 2 só atinge o PT? E a prática deles de responder na platitude, quer dizer, na generalidade, para não responder nada, né? Para não esclarecer nada, porque eles não têm exatamente a resposta. É o veja bem, eles não têm resposta para essas questões. Aí ele entra numa fala infantilizada, boba, né? Parece uma criança falando, né? Explicando. Vocês vão ver aqui como a fala dele é completamente idiotizada, né? Em se tratando de um procurador-geral já grandinho, com 34 anos, bem formado, bem informado, né, com uma fala boba mesmo. Aí ele diz que o que surge em relação aos outros a gente vai investigar de modo igual. Vai investigar? Por que não investigou? Estão aí as delações que revelam outros partidos, revelam outras práticas, né, revelam as mesmas coisas que eles acusam o PT, né, revelam também em relação ao PMDB, ao PSDB, né, ao Aécio, o Temer, o Jucá, e vai por aí afora, muita gente, não dá para listar todos aqui. O que fica de tudo isso é uma constatação óbvia também, né, quer dizer, a sordidez dessa gente se manifesta de maneiras diferentes, mas com sentido igual. Aí não é à toa que os advogados do ex-presidente Lula têm que soltar notas aí todos os dias, às vezes soltam mais de uma. Eu, como jornalista credenciado, recebo essas notas, né, e depois vou conferir na mídia e vejo que a mídia simplesmente dá lá como nota de rodapé de vez em quando, né, de maneira desdenhosa, de maneira distorcida e de maneira absolutamente resumida, né? Eles resumem ao máximo, tiram o conteúdo, né? Desidrata a nota para dizer que simplesmente fizeram a resposta, deram a resposta, né? E é um comportamento, enfim, dessa mídia suja. Aí quando eles se deparam com um repórter igual esse da Rádio Itatiaia, que se arrisca, né, em outras searas, né, que faz o questionamento, aí eles se revelam todo, né? Aí vem à tona exatamente a essência do que é essa gente, né, do que representa a Operação Lava Jato. Quer dizer, cada um que abre a boca, quando eles abrem a boca e falam por si só, não é à toa que o Sérgio Moro se recusa a dar entrevista, não sei o que, tal, ele prefere falar, depois faz o marketing deles, faz parte do marketing, eles terceirizam, né, as suas versões, porque se eles forem falar, correm o risco de cometer erros grosseiros aí para eles, evidentemente, como esse desastre que foi essa entrevista do Dallagnol. Eles terceirizam, né? Isso depois passa por uma decomposição nos dois sentidos do termo, como eu falei aqui já, né? E vai para a boca de Marco Antônio Villa, Alexandre Frota, Bolsonaro e essa turma, os seus fãs, os seus seguidores, né? Tudo isso revela exatamente que essa turma gosta de incentivar aí o ódio, né, porque eles pertencem a uma lógica de sociedade, essas camadas médias, intermediárias para cima, né, que ainda vê o Brasil como uma senzala. Quer dizer, quando o Brasil entra nos seus ciclos de expansão, né, de crescimento, de desenvolvimento, a gente vê uma explosão da criatividade, do potencial do povo brasileiro, né, desse país. A gente viu isso já na Revolução de 1930, viu agora nesse ciclo progressista dos governos Lula e Dilma, e eles simplesmente odeiam isso, porque isso aqui para eles é a Casa Grande e a Senzala querendo acabar com essa lógica, essa diferença Casa Grande e Senzala. Esse é o sentido do ódio aí, desse comportamento aí do Deltan, do Moro e dos seus entornos. A gente está vendo isso também aqui nas Olimpíadas. É importante a gente registrar isso, o potencial que esse povo tem, né? A gente está vendo, né, que vai se encerrar amanhã, né, o potencial aí do Brasil aí nessas Olimpíadas, no sucesso aí, aí que vem é um êxito, vamos dizer assim, um efeito retardado dos êxitos dos governos Lula e Dilma. Aí a gente vê claramente que essa turma odeia tudo isso, né? A gente viu aí no caso do Mensalão, né, aquela teoria do que seria se fosse, no julgamento daquela farsa gigantesca, né, julgando aí com base no que poderia ter sido, né, uma coisa realmente absurda que mostra bem o porquê que essa gente usa o ódio no lugar do argumento, né, principalmente
né, comportamento aí de um crente, né, de um evangélico, uma coisa vergonhosa, inclusive para os evangélicos que seguem e que aplaudem esse tipo de comportamento. Aí surge, por exemplo, essa questão do triplex aí do Lula, né? Quer dizer, agora as investigações revelaram o óbvio, né, o sol do meio-dia, né, quer dizer, acusando o Lula de tentar obstruir a justiça, quando na verdade o Lula obstruiu pelos fatos, pela realidade, pela verdade, o Moro, né? Foi a obstrução do Lula ao Moro, não à justiça. Né, exatamente o contrário do que eles dizem, né? Quer dizer, para abrir caminho para a justiça precisa obstruir gente aí como esse Sérgio Moro, né? Inclusive com esse recurso aí, com esse comunicado à ONU das barbaridades que ele vem cometendo aqui no Brasil, o Moro, né, vem cometendo no Brasil. E aí a gente pega, por exemplo, esse japonês na Federal, né, esse acusado aí de contrabando, de tráfico, né, tá lá do Paraná, era o padrão dessa gente, era a referência dessa gente, né? Por aí a gente vê quem é exatamente esse tipo de gente que está aí na Operação Lava Jato apoiando o golpe. Por trás de tudo isso, eu reforço aqui a questão do PSDB no governo. Ele vai cada vez mais se inserindo, eles vão compondo no governo golpista, né, com o PSDB. Está na mídia hoje mais um capítulo, o Michel Temer se reunindo com os caciques aí do PSDB, repartindo o butim do golpe. Né? Eles simplesmente estão dando consecução ao que eles tanto perseguiram e que não conseguiram pela via democrática, pela vontade popular, e agora estão conseguindo aí pela via golpista. É a Casa Grande mostrando a cara, se revelando, né, e revelando a essência do golpe. Se você me acompanha e ainda não está inscrito nesse canal, inscreva, né, se inscreva, né, ajude a gente a divulgar aqui o outro lado da notícia. Conto com vocês. Um abraço e até a próxima.